pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá partir para a nossa aula 15, estudar as evidências da evolução. Muitas são as evidências do processo evolutivo, e entre esses processos, essas evidências, nós vamos ver algumas. Claro que essas evidências são aquelas que fizeram com que os cientistas buscassem informações, encontrassem materiais que permitissem contar como que ocorreu o processo evolutivo das espécies. Tá? Então, a primeira imagem que você está vendo, né, quando começou-se, né, a entender esse processo evolutivo, a partir do momento que encontraram ossadas, né, as ossadas, os fósseis de animais que pré-existentes, ou seja, que existiram anterior à nossa era. Então, nossa primeira evidência fóssil são aqueles vestígios que foram deixados pelos animais do passado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, que elas podem ser de vários tipos, podem ser pegadas, pode ser aqui, ó, a impressão de uma folha, né, numa rocha, um inseto que acabou preso dentro do âmbar de uma planta, que ficou para contar a história. E aqui, né, a gente tem esse material que chama-se coprólito, são fezes de dinossauro fossilizadas, que por muitas vezes, gente, elas dentro dessas fezes incorporaram minerais, e as pessoas fazem joias com isso para utilizar. Então, durante todo esse processo de fossilização, demorou muito tempo e teve que ter condições específicas para que acontecesse a fossilização, senão não teria como. Então, as pegadas, o solo estava ainda mole, né, não estava endurecido, não estava rígido, o animal passou, deixou suas marcas, o solo se endureceu como se fosse um cimento, você pisou e agora secou e ficou aquela marca ali. A mesma coisa com as impressões e esses animais. Vocês lembram muito bem dessa imagem aqui, dos animais, né, no âmbar, que foi muito trabalhado naquele filme do Jurassic Park, que mostrou para vocês que tirava de dentro desse inseto, eles conseguiam tirar o sangue do dinossauro que estava preso dentro dele e conseguiam fazer um genoma desse dinossauro. Isso é possível de acontecer, esse tipo de pesquisa. Claro que não vai ser possível fazer o parque do dinossauro do jeito que eles fizeram no filme, mas você consegue obter informações bem interessantes. Então, como eu falei, vários pedaços, materiais, podem fossilizar. Claro que tudo vai depender do tempo, das condições, né, e do terreno que quer que isso acontece. Então, os fósseis podem ser ossos, podem ser dentes, essas pegadas que a gente já viu, as fezes, como nós vimos. Mas também existe a preservação do gelo, como aconteceu aqui, ó, com esse mamute, que o filhotinho foi congelado inteiro num bloco de gelo, estava congelado. Só que o derretimento, para poder chegar nele, para poder atingir o animal propriamente dito, fez com que comece a entrar em decomposição, então eles perderam muito desse material. Você sabe que, né, nesse ano, devido às alterações climáticas, né, lá o 20 de junho, pouco tempo, ocorreu uma elevação da temperatura na cidade da Sibéria muito grande, né, e aqueceu demais, superaqueceu, e esse derretimento começou a expor partes, principalmente dos marfins lá, desses mamutes, né? Então, esse aumento de temperatura, esse de gelo, está mostrando que está acontecendo alguma coisa de errado na nossa atmosfera, tem alguma coisa errada. Aqui nesse desenho mostra para vocês como que ocorre a fossilização, né? Claro, com o tempo. Então, você tem lá um animal que por algum motivo morre, então, devido a todo o intemperismo, acaba modificando todo o ambiente, como você está observando, e ele fica lá no fundo do subsolo. Mas com os movimentos, né, das placas, ele acaba surgindo e acaba sendo descoberto. E as evidências fósseis fazem com que você consiga fazer um levantamento da informação. Ou seja, o que acontece? Você tem que fazer um levantamento da informação de qual animal que é. Então, você vai pesquisando, até você descobrir. Então, aqui você tem o histórico, né, de como que surgiu, ou como se desenvolveu o processo, como que ocorreu o processo evolutivo do cavalo. Então, lá era um animalzinho, ó, de 30 centímetros, né, que foi, você tem essa imagem, na mesma imagem na sua mochila, que você pode acompanhar, e você vê que ele tinha lá 4 dedos, né, conforme foi modificando o ambiente, ele foi sendo selecionado porque nasceu de 3 dedos um pouquinho mais alto, e assim por diante, até chegar no que nós conhecemos hoje, no cavalo que nós conhecemos hoje, né? Que chegam a ter 1,5 m ou mais de altura e apenas um dedo. Também teve uma modificação bem característica aqui
no seu crânio, né? E você consegue contar essa evidência fóssil. Realmente você tinha um ser que ele foi sofrendo essas modificações, que essa variabilidade veio da genética. Então, naquele grupamento desse primeiro ser lá no Eoceno, no período, né? Ele é pequenininho, 4 dedos, por algum motivo teve uma modificação, também mudou o ambiente e nasceram filhotes com 3 dedos que ficaram mais rápidos naquele lugar, foram selecionados, deixando os descendentes e os que tinham 4 dedos menos, e assim por diante até chegar no que nós temos hoje. Então é um processo muito longo, mas os fósseis contam todo esse processo evolutivo para nós. Além dos fósseis, nós vamos ter o que a gente chama de evidências anatômicas, que mostram esse processo evolutivo. Então, uma das evidências, a primeira, são os órgãos homólogos. Homólogos já está dizendo, são iguais. Quer dizer, iguais aonde? Na mesma origem embrionária. Então, você está dentro do mesmo grupo, né, que tem a mesma origem, aqui embrionária, e essas estruturas, elas podem ou não ter a mesma função. Mas como elas têm a mesma origem embrionária, quer dizer que todos aqui, ó, o homem, o gato, aqui a baleia, né, e o morcego, tinham um ancestral comum, um ancestral que deu origem a eles. Tá? Então, os órgãos homólogos mostram que a partir de um membro, que é semelhante em vários do mesmo grande grupo ali, né, é semelhante, que tem a mesma origem embriológica, tendo ou não a mesma função, mostra a evidência de que tem um parentesco próximo. Isso significa o quê? Vamos ver no próximo slide. Então, como nós tínhamos já falado na última aula, os órgãos homólogos levam a nós a acreditar na irradiação adaptativa, que a partir de um único ancestral se originou os outros seres que nós conhecemos, as outras espécies que nós conhecemos. Então, você tinha uma grande população que foi separada, teve isolamento geográfico. Esse isolamento geográfico, eles começaram a manter fluxo gênico cada um na sua população. Aí, com o tempo, foi muito grande, teve isolamento reprodutivo, começou a ter alterações devido às mutações e surgiram-se as espécies que nós temos hoje. Então, nós fizemos a especiação, né? Formamos novas espécies. Então, esse slide é um pouquinho mais enxuto para você ver, né? Então, a partir de um ser teve a diversidade. Como esse processo parte de um ponto para vários lugares, nós vamos chamar esse processo de evolução de um processo divergente, porque divergiu de diversas formas a partir de um ponto comum, de um ancestral comum, ele se divergiu, ou seja, surgiu diferentes espécies, ok? Já quando a gente observa nos seres vivos órgãos análogos, ou seja, tem a mesma função, né, mas não tem a mesma origem, não tem evidência de parentesco, mas então alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Ambos estavam no mesmo ambiente que requeriam, ou seja, aquele ambiente exigia deles, vamos supor, asas. Então, eles têm asas. São de grupos totalmente diferentes, mas os dois têm asas. Então, você tem a asa da ave, a asa aqui de inseto, como exemplo, para você entender. Então, o órgão análogo está dizendo para você que durante o processo evolutivo, alguns seres de grupos diferentes acabaram tendo mesmos órgãos, né? Órgãos semelhantes, mesma função, mas de origem embrionária diferente, porque o ambiente só selecionaria esse tipo de seres que tivessem essa característica, como a gente vai ver no próximo slide. Vai ficar mais claro dessa forma. Então, você tem o mar, a água, e todos aqueles que tinham uma forma hidrodinâmica foram selecionados, não importa o grupo que fosse. Ou todos aqueles que tinham nadadeira foram selecionados, aqueles que estavam aptos para viver nesse ambiente aquático. Então, os órgãos análogos, eles levam a uma convergência evolutiva chamada convergência adaptativa, ou seja, convergiu para um único ponto. Todo mundo tem que ter asa, vai ser selecionado. Todo mundo tem que ter nadadeira, vai ser selecionado. Então, é dessa forma que essas evidências vão comprovando o processo evolutivo. Podemos também observar as evidências embriológicas. Então, quando você vai fazer a observação de embriões do mesmo grupo lá, né, dos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, muitas características em comum você vai ver. Isso quer dizer que todos nós tivemos um único ancestral, um ancestral comum. Então, você está vendo aqui ó, o embrião, né, de peixe, do réptil, que é o peixe
réptil, ave e do homem. Então você vê que todos só, numa época da tua vida, você teve as fibras branquiais. Então a cauda, como todos os outros aqui também, ó, né? Todos os outros também tiveram a cauda. Então nós temos uma evidência embriológica mostrando que no passado, lá, todos nós temos um ponto em comum, o nosso ancestral em comum. Aqui nesse slide você consegue ver, ó, e seguindo essa sequência, você vê várias características que são comuns a todos, dizendo para nós, quando você faz a leitura, de que todos eles tiveram um ancestral comum, ok? Mais uma evidência que a gente fala do processo evolutivo são as vestigiais. São aquelas estruturas que são vestígios em alguns animais. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o cóccix, que é um vestígio que o nosso ancestral deveria ter cauda, né? Nós temos aqui o apêndice, que é devido que a nossa alimentação foi mudando durante o processo evolutivo. Então, nós teríamos um intestino um pouco mais desenvolvido e agora não, né? Inclusive, tem alguns estudos que mostram que esse apêndice já está cada vez mais reduzido em tamanho, né? As crianças mais novas. E aqui você tem o osso pélvico, né? Da baleia, que é de onde seria a cintura dela, de onde deveria sair pernas, né? Mas no caso do processo evolutivo, ela acabou modificando os braços e nadadeiras e tornou aqui a formação da cauda. Então, são ossos, são evidências, né, de órgãos, são evidências anatômicas de que ocorreu uma modificação, mas que deixou ali uma dica para nós do que, como ocorreu e que realmente nós tivemos um ancestral comum. E as evidências bioquímicas e genéticas, aquelas que vão estudar agora muito, né, em alta, nas pesquisas dos genomas, que vão conseguir ver que todo esse material genético, se você perceber, ele é o mesmo no planeta, vai modificando ali na hora da formação, mas que nós temos muitas semelhanças nas estruturas. Então, se você ver todas as reações químicas, os produtos, as substâncias que formam os organismos vivos, são muito semelhantes, né? Tem funções semelhantes. Então, essa comparação de proteínas e DNA vai verificar que nós temos muito em comum um com o outro. Então, eu trouxe esse slide para você verificar que essa semelhança é real, né? Que você consegue, estudando as evidências bioquímicas e genéticas, lá você consegue ver essa evidência. Então, o chimpanzé, que é o nosso parente mais próximo, nós temos uma diferença de 1,5%, nós temos 70% de similaridade com os ratos camundongos, né? E 6 bilhões dos habitantes do planeta dividem 99,9% do seu genoma. Apenas 0,1% é que difere de uma pessoa para outra, tá? Então, são diferenças que vão marcando e dizendo, olha, todos vocês tiveram um ancestral comum. Outra coisa que acaba ajudando você na formação, né, do tipo de como que ocorreu essa evolução, um outro processo, uma outra evidência, é o tipo de seleção que está ocorrendo. Então, essas evidências mostraram que tudo isso que a gente mostrou no passado, que essa é a seleção natural que fez, e nós já vimos isso sobre seleção natural. Então, aqui é mais um exemplo para você ver que nós temos vários tipos de seleção, né? Então, você tem um pior adaptado, digamos assim, nesse momento, e aquele que é bem adaptado se sobressai. Então, um grupo de seres que você tem aqui de uma população, após a seleção devido à pressão do ambiente, sobrou apenas os vermelhinhos, aqui no caso, que se multiplicaram. Então, você consegue fazer o nível de resistência dessa população, do mais baixo para o mais alto, para você entender como que aconteceu isso e o que esse processo levou, ok? Então, na seleção, a gente já viu esse conteúdo, né, na aula passada. Na seleção direcional, o que vai acontecer? Um dos fenótipos extremos vão ser favorecidos. Qual que é aquele extremo? Aquele fenótipo que contém o genótipo ou homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Como você observa aqui no gráfico, né? Ou vai para um lado ou vai para o outro. Aqui seria nesse primeiro o certo e aqui não, aqui ele foi para o lado do recessivo. Então, a pressão ambiental foi tão grande que levou esse ser a ficar, a ser selecionado. Ele estava com condições mais aptas, que nem o caso lá das mariposas de Londres, que após a Revolução Industrial, aquelas que tinham coloração escura foram favorecidas. Então, você direcionou para um lado essa seleção natural, ok? Bom, a outra seleção que nós vimos também já é a seleção estabilizadora, aquela que vai determinar a
característica intermediária. Então, a pressão do meio elimina os homozigotos dominantes e recessivos e facilita a vida de quem é heterozigoto, no caso da anemia falciforme. Então, lá, quem não tem anemia falciforme, homozigotos, né, eles acabam pegando a malária e acabam morrendo. E quem tem anemia falciforme é heterozigoto, não tem malária, por causa justamente dessa condição de anemia das suas hemácias ser falciformes. Então, eles estão sendo selecionados nesse ambiente. É um tipo de seleção, tá? Nem sempre, lembre-se sempre, assim, a seleção ocorre devido ao ambiente em que você está. Às vezes a gente pode pensar que não é tão benéfica ou, né, daquilo que você pensa, porque é uma dificuldade de fazer transporte de oxigênio, mas para aquele momento, para aquele ambiente, é um privilégio você não ter a doença malária. E a seleção disruptiva, que nós já vimos também, que vai fazer o quê? Vai favorecer os extremos. Então, ela vai eliminar aqui todo o que é heterozigoto e vai favorecer os dois extremos, os dois homozigotos. Feito? Bom, aqui é um slide que vou mostrar para você um exemplo prático. Então, você tem aqui a cor de pelagem, né, de um camundongozinho, numa população original. Se essa população original, ela está mostrada aqui, ó, em pontilhado, ela passar por uma pressão, aonde você vai ter a pressão num dos extremos, ela vai ser direcional, ela vai se dirigir para o outro extremo. Então, o que aconteceu? Ela eliminou os mais claros, permaneceram os pelagem mais escura. Se a seleção do ambiente sofrer naquele que é intermediário, ela vai selecionar, na disruptiva, os dois que são os homozigotos, né? Tanto claro quanto escuro. Se ela for estabilizadora, a pressão vai eliminar o claro e elimina o escuro e vai ficar só no intermediário. Feito? Facinho de entender. Então, pessoal, é isso aí. Acabamos nossa aula número 15. Agora é com vocês. Feito? Bons estudos, façam esse exercício. Se precisar, manda informação aí, né, via mensagem que a gente vai responder. Um beijo, bons estudos.